Figuras aterrorizantes espreitam nas sombras. Forças invisíveis espalham o caos. Mas isso não são apenas vídeos assustadores. É algo real, digno de pesadelos. 99% não chega até o fim. Será que você consegue? Então assista até o final, com atenção. O quarto da sombra. Uma mulher chega em casa tarde, exausta após um longo dia de trabalho. Larga a bolsa no chão e vai direto para a cama. Tudo parecia normal nas imagens da câmera de segurança. Até que a porta do depósito rangeu. Uma sombra enorme avançou sobre ela, arrancou o cobertor com força. E quando ela não acordou, a figura a puxou para fora da cama. Ela foi arrastada para dentro do depósito. Depois disso, o vídeo simplesmente termina. Nenhum sinal dela. Nunca mais. Nem mesmo a polícia conseguiu entender o que aconteceu. Aquela sombra não parecia humana. Era algo diferente. Sozinho, em casa. Um homem estava sozinho quando algo surgiu do nada. A figura de uma mulher apareceu, parada bem ao lado dele. Ele correu, mas ela já estava na frente. Sem som, sem passos. Apenas presente. Ela o seguiu como uma sombra grudada no medo. Não se movia como uma pessoa. Não era uma. E quando ele percebeu que não havia saída, já era tarde demais. Ele não foi apenas assombrado. Foi caçado. E rápido. Aquele no elevador. Um garoto entrou no elevador, mas assim que as portas se fecharam, ele viu um rosto pálido, distorcido, observando por aquela pequena janela. E aquilo apareceu de novo, e de novo, em cada andar, como se estivesse subindo junto com ele. Quando saiu para ver, nada. Mas ao voltar, lá estava outra vez. E então, sumiu. Ninguém jamais ouviu falar dele de novo. Desapareceu como fumaça. Alguns dizem que aquele elevador não subia apenas andares, mas atravessava para outro lugar, onde aquela coisa esperava há muito tempo. O espelho da morte. Um rapaz achou que seria corajoso o bastante para passar uma noite num quarto assombrado. Por volta da meia-noite, começou a se filmar diante de um espelho. E lá, atrás dele, uma figura curvada, sombria, como uma mulher encurvada, estava inclinada na direção dele. Não respirava, não fazia barulho, só esperava. Quando ele se virou, nada. Mas a sensação permaneceu. Forte. Ele juntou suas coisas e fugiu, sem nem pegar o resto. Foi sua última caçada a fantasmas. Alguns lugares simplesmente não querem ser visitados. A bruxa da floresta. No meio da mata, à noite, um casal se deparou com algo que jamais deveria estar ali. Uma mulher vestida de branco, imóvel, encarando o nada. Seu rosto pálido, vazio, sem emoção. Eles gritaram. Ela andou, devagar, sem parar, como se flutuasse, sem som de animais. Só o silêncio pesado e o medo. Eles fugiram rapidamente. Aquilo não estava perdido. E definitivamente não era humano. Olhos de fogo. Nem todo prédio abandonado está realmente vazio. Um explorador turco aprendeu isso da pior forma. Enquanto caminhava, viu algo surgindo de um cômodo lateral. Uma figura sombria, estranhamente vestida, apenas parada, silenciosa. Mas ao aproximar a lente, olhos brilhando como fogo. Ele perguntou seu nome. A coisa recuou para as sombras. E ele fugiu. Alguns dizem que essas criaturas se escondem em ruínas. Não são sempre perigosas, mas nunca amigáveis. Se tem fogo nos olhos, não chame pelo nome. O ataque no quarto. Um homem dormia tranquilamente. De repente, objetos começaram a voar. Cadeiras se arrastavam. Havia raiva ali. Câmeras de segurança gravaram tudo. Ele acordou confuso, tentou arrumar, mas quando abriu a porta, havia algo esperando. Uma figura enorme, disforme. Não era um homem, nem uma fantasia. Era errado. Ele caiu no chão. A gravação termina. Nunca descobriram quem era ele. Alguns dizem que o vídeo foi deletado por ser real demais. Aparecendo na parede. Um homem se sentia observado há dias. Instalou uma câmera no corredor. No início, tudo normal. Mas então, um rosto apareceu de relance no canto da parede. Rápido, assustador.
como se soubesse que estava sendo filmado. Mais tarde, enquanto ele contava o ocorrido, a cabeça apareceu de novo. Mesmo lugar, mesmo movimento. Ele correu até lá, nada. Mas aquela imagem você não esquece. Não era curiosidade, era provocação. E talvez ainda esteja ali, a boneca Barbie. Uma garotinha brincava com suas Barbies, tudo inocente. Conversava com o pai, fora da câmera. Até que uma das bonecas girou a cabeça rápido, direto para ela. Um estalo, um movimento antinatural. Ela gritou, correu, desesperada. O vídeo é antigo, mas ainda causa arrepios. Alguns dizem que a boneca estava possuída. Outros acham que foi edição. Mas se você assistir com atenção, vai ver que o medo da garota era real. Que aquela boneca, a cabeça dela se virou como se tivesse vontade própria. O movimento da cortina. Durante uma transmissão ao vivo sobre culinária, uma mulher percebeu algo estranho. A cortina atrás dela se moveu, como se alguém estivesse escondido ali. Achando que fosse apenas uma brincadeira do irmão, ela foi verificar, mas atrás da cortina não havia ninguém. Ela até mostrou para os espectadores que não havia espaço algum para alguém se esconder. Foi nesse momento que ela paralisou. O rosto dela mudou. Ela encerrou a live abruptamente. Até hoje, muitos dizem que era armação, mas aquela expressão de medo era real. Espírito ou não, algo estava ali e esperou o momento certo, quando todos estavam assistindo. A mulher de vermelho. Uma mulher dirigia sozinha por uma estrada isolada na Rússia quando viu alguém caminhando lentamente à beira da via. Era uma figura vestida de vermelho. Sem nenhum carro por perto, ela pensou que a pessoa precisava de ajuda. Parou, mas quando a mulher de vermelho levantou o rosto, não era um rosto humano. Era distorcido, vazio. A motorista entrou em pânico, acelerou, mas ao olhar pelo retrovisor, a figura estava agora no banco de trás. Um barulho de batida ecoou. A câmera desligou. Ela não sobreviveu. Muitos dizem que foi vítima de um skinwalker ou algo ainda pior. Olhos de fogo. Um explorador solitário entrou em um prédio abandonado no meio do deserto, como fazia em outras explorações. Mas dessa vez havia algo esperando. Quando ele apontou a câmera para uma porta, um rosto feminino surgiu. Os olhos brilhavam como fogo, laranja e vermelhos, como brasas vivas. Ele congelou, depois começou a rezar em árabe. E de forma estranha, a figura recuou. Ele continuou orando ao entrar na sala, mas já não havia mais nada ali. Só o silêncio. Alguns acreditam que era um djinn, uma entidade que o estava testando, e por alguma razão decidiu deixá-lo sair vivo. A criatura de cabeça invertida. Em Java, na Indonésia, um homem explorava um prédio abandonado. Parecia só mais uma aventura urbana, até que viu algo sentado sobre um muro. Um ser magro, de braços e pernas longos, vestido de branco. Quando a figura se virou, a cabeça estava completamente de cabeça para baixo. Não apenas inclinada, completamente invertida. Ele saiu correndo, jurando que era real. Os moradores locais dizem que é um espírito comum no folclore, muitas vezes ligado a maldições e locais esquecidos. Mas uma coisa é certa: se você vir um rosto assim no escuro, é melhor correr antes que ele pisque. Sozinho em casa. Se você está sozinho em casa agora, talvez queira pular essa parte. Um homem ouviu barulhos estranhos vindo da sala. Pegou a câmera, porque algo ali não parecia certo. Ao espiar pela porta, viu um rosto, pálido, olhos grandes e escuros, apenas espiando por trás da parede. Aquilo não se mexia. Ele gritou, mandando que fosse embora, mas a coisa não reagiu. Não era humano. Alguns dizem que parecia uma entidade. A gravação continua circulando online e ainda assombra quem assiste. O porão e a boneca. Alguns sons simplesmente não deveriam ser seguidos, mas esse homem ouviu algo vindo do porão durante a madrugada e decidiu investigar. Com a lanterna na mão, desceu. Lá encontrou uma boneca antiga jogada no chão. Quando a pegou, viu uma figura fantasmagórica, rosto branco, cabelos negros longos, apenas observando. Então, ela desapareceu. Até hoje, ninguém sabe ao certo. Era a boneca amaldiçoada?
Ou foi a presença dele que despertou algo naquele lugar? A criatura da árvore. Em uma floresta na Indonésia, um fazendeiro saiu à noite para verificar seus animais, após ouvir sons estranhos. O que viu não era deste mundo. No alto de uma árvore, do tamanho de um bezerro, havia uma criatura com olhos brilhantes. Parecia devorar algo ainda vivo. A criatura não reagiu quando ele se aproximou, como se soubesse que estava no controle. Alguns dizem que era um jin, feito de fogo sem fumaça. Outros acreditam ser um demônio da floresta. De qualquer forma, ele recuou, porque quando algo come em silêncio, é melhor deixá-lo terminar. A modelo. Um trecho de uma live deixou a internet em choque. Uma modelo estava interagindo normalmente com o público. Sorrisos, conversa leve. Mas de repente tudo mudou. Seus olhos pareceram brilhar no escuro. O sorriso ficou rígido. Seu rosto parecia não ser mais dela. Os comentários explodiram. Alguns disseram que ela foi possuída ao vivo. Outros apelaram para teorias mais obscuras, reptilianos ou até algo demoníaco por trás da pele humana. Mas uma coisa é certa. Aquilo não parecia um erro de transmissão. Parecia uma outra coisa, tomando o controle. A figura velada à tarde da noite, um fazendeiro na Indonésia voltava para casa quando viu algo perto de um penhasco. Uma figura alta, envolta em véus pretos, sentada sobre uma pedra. Estava imóvel. O rosto coberto, embaçado, mas a sensação, puro terror. Ele gravou por alguns segundos paralisado. Muitos acreditam que era um skinwalker ou um jin, criaturas conhecidas por observar, sem piscar, esperando. Mas esperando o quê? Ninguém sabe. Ele correu e não olhou para trás. Foi talvez a melhor decisão que poderia tomar. A criatura da luz. Sabe aquela sensação estranha quando alguém apaga a luz e parece que algo está errado? Foi isso que aconteceu nesse vídeo russo. Um homem apagou a luz e por um instante algo sinistro espiou pela porta. Sua esposa também viu, tentou avisar. Quando ele acendeu a luz de novo, nada. Silêncio. Mas justo quando pensaram que havia acabado, algo atacou. E a gravação termina ali. Sem explicação, sem retorno. E honestamente, isso é o que torna tudo ainda mais assustador. O que era aquilo? Ninguém sabe até hoje. O caçador da janela. Explorar lugares abandonados pode parecer divertido, até algo começar a te perseguir. Um rapaz entrou num prédio velho, talvez só por curiosidade ou excesso de confiança. Ele ouviu gritos. Quando se virou, viu uma criatura humanoide, distorcida, se arrastando por uma janela escura. Mas ela não ficou só observando, ela avançou. Ele correu desesperado, filmando tudo. O vídeo simplesmente acaba. Muitos acreditam que ele nunca conseguiu sair e que aquela coisa ainda está lá, esperando o próximo corajoso. A mulher de branco. Na zona rural da Indonésia, um homem foi verificar sua plantação durante a noite. Foi quando viu uma figura. Parecia uma mulher vestida de branco com cabelos negros cobrindo o rosto. Quando ela o viu, correu em sua direção. Sem aviso, sem hesitação, apenas correndo com tudo. O vídeo gravou o grito de pavor do homem. Depois, silêncio. Muitos acham que era um espírito maligno. Talvez até uma criatura que muda de forma. Desde então, ninguém mais se atreve a passar por aquele local após o anoitecer. A freira da igreja. Sabe o que é pior do que fantasmas? Fantasmas em igrejas. Um grupo de amigos explorava uma antiga igreja abandonada. Todos foram embora, menos um, que voltou sozinho. A câmera dele registrou uma cena. Uma freira chorando sentada no escuro. Já era assustador o suficiente. Mas dias depois, esse rapaz morreu, sem causa conhecida. Dizem que ele trouxe algo consigo. Algo que não queria mais ficar preso naquela igreja. A sombra, na janela. Era madrugada. Um casal ouviu batidas na porta. Quando olharam pela janela, viram uma figura escura, parada, imóvel, apenas observando. Quando chamaram por ela, recuou lentamente e desapareceu no chão como fumaça. A mulher correu para fora, mas não havia mais nada. Nenhum som, nenhum rastro. Muitos acreditam que era algo demoníaco. E há um aviso que se repete. Se veio uma vez, vai voltar. O observador da cama. Sabe aquela sensação de que tem algo te olhando enquanto você dorme? Foi isso que essa garota sentiu. Acordou com barulhos estranhos. Tentou ignorar,
Mas quando o som não parava, pegou o celular e começou a filmar. A porta do quarto abriu devagar, e então uma cabeça apareceu, espiando, observando. Mas quando ela virou para ver com os próprios olhos, não havia nada. Nada. E é isso que mexe com a mente. Parecia real, mas simplesmente sumiu. A criança na porta. Ele achou que tinha feito um bom negócio. Um apartamento barato em uma área luxuosa. Mas tinha um motivo para ser barato. Desde a primeira noite, começou a ouvir batidas suaves, choros infantis e passos que não eram dele. Um dia, decidiu gravar. E viu uma criança espiando atrás da porta. Ela bateu uma vez e desapareceu como névoa. Foi aí que ele percebeu. Aquele lugar não era uma bênção. Era uma armadilha e vinha com algo a mais, algo que não era humano. O demônio no banco de trás. Já sentiu como se houvesse alguém no carro, mesmo estando sozinho? Um motorista na Rússia estava esperando um passageiro. Mexia no celular, relaxado, até que a câmera do painel captou algo. Uma figura infantil, com olhos brilhantes, sentada no banco de trás. Mas ele ainda não tinha pego ninguém. A coisa só olhava, sem piscar, sem se mover, só estudando ele. Quando percebeu, ele saltou do carro em pânico. Depois publicou o vídeo. Alguém consegue explicar o que era aquilo? A lenda que persegue uma mulher corria desesperada, como se algo a estivesse caçando. E estava. Câmeras de segurança gravaram tudo. Ela corre, e atrás dela, uma figura. Parecia uma mulher, mas algo estava errado. O rosto não parecia humano. Muitos acreditam que era a Ciguanaba, a lenda da América Central com seu rosto de cavalo. Pouco depois, outro vídeo mostrou uma figura parecida. Ninguém sabe ao certo se é um espírito ou outra coisa. Mas a corrida dela era questão de vida ou morte. O observador do vidro. Um homem na Carolina do Sul acordou com um som estranho, como algo batendo no vidro. Pegou o celular e começou a gravar. Ele estava gravando quando flagrou algo difícil de explicar. Uma figura alta e sombria, parada ali, apenas observando pela janela. Não tentava entrar nem ia embora. Só encarava, imóvel. Alguns disseram que a criatura estava presa no vidro. Outros que ele deveria sair dali imediatamente. E foi exatamente o que ele fez. Desde então, ninguém mais quer se aproximar daquela casa. Dizem que aquela coisa ainda está lá. Boneca viva. Um homem fazia compras para o Halloween quando notou uma boneca estranha. Mas não era uma boneca comum. Tinha olhos reais e uma expressão desconcertante. Quando ele apontou o celular para filmá-la, os olhos se mexeram. Seguiram seus movimentos de forma lenta e calculada, como se estivessem pensando. Na internet, falaram de magia negra, objetos amaldiçoados, até alma aprisionada em plástico. Ele saiu do lugar correndo. E, sinceramente, quem não faria o mesmo? Aquela boneca parecia escolher quem seguir. Cadeira de rodas assombrada. Em um hospital da Índia, câmeras de segurança captaram algo perturbador no meio da madrugada. O corredor estava vazio, até que uma cadeira de rodas começou a se mover sozinha. Primeiro para trás, depois para frente. Talvez fosse o vento, até ela dar meia volta e rolar suavemente na direção da entrada, como se alguém invisível a empurrasse. Funcionários vieram verificar, mas não havia ninguém, só a cadeira. Alguns dizem que era o espírito de um paciente que nunca partiu. Outros falam de falha técnica, mas ninguém nunca viu o vento guiar uma cadeira com tanta precisão. Alguém ou algo estava ali. Exorcismo ao vivo. Durante um programa religioso transmitido ao vivo, uma mulher ligou. And the jinns themselves have told us they do not want me to speak against a brother. A princípio, parecia uma chamada comum, mas o que ela disse assustou todos. Afirmou que estava sendo impedida por um jin, um espírito, de testemunhar contra o próprio irmão. Ela disse que um feiticeiro o enviou. À medida que os estudiosos faziam perguntas, a voz dela se transformou. Ficou grave, distorcida, sombria. Não parecia mais dela. Em seguida, veio a risada diabólica, zombeteira. O estudioso começou a recitar versos sagrados, mas nada mudava.
A transmissão caiu abruptamente e ninguém sabe o que aconteceu depois. You enemy of Allah, you blocked her, huh? Quem assistia jura, aquilo não era atuação. Discussão aberta. A história de hoje é daquelas que perseguem os pensamentos à noite. Uma mulher gravava casualmente em casa quando percebeu algo estranho atrás da cortina. Mãos. Não eram sombras, eram mãos reais. Deslizando lentamente, ela correu para verificar, mas não havia nada. Em segundos, ouviu passos correndo pela escada. De novo, ninguém. Em busca de respostas, ela e o marido instalaram uma câmera e realizaram um pequeno ritual. Foi então que tudo piorou. Um rosto apareceu por trás da cortina. Depois, as garras. Ela tentou agarrar aquilo, mas desapareceu diante dos olhos dela. Internautas não hesitaram. Saíam dessa casa agora. Às vezes, o que mais assusta não são os gritos, mas o silêncio. O silêncio de um cômodo vazio quando você tem certeza de que ouviu passos. O silêncio daquela boneca que parece te observar sem nunca piscar. O silêncio daquela cadeira de rodas que se move sozinha, como se alguém invisível ainda a ocupasse. O mundo está cheio de mistérios que desafiam a lógica. E quanto mais buscamos respostas, mais perguntas surgem. Se você também sente aquele arrepio quando algo parece fora do lugar, já deixa o like. Assim você me ajuda a continuar trazendo esses enigmas. E quem sabe a gente encontre alguma verdade. Ou algo ainda mais estranho.